Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Quer café? Esse vocês não vão querer, porque esse é requentado. Mas eu vou fazer um fresquinho daqui a pouco. Gente, é que eu não sei jogar as coisas fora. Nossa, eu acho que eu ainda estou muito presa, sabe, aos tempos. Não, mas não é só isso não. Desperdiçar pra quê, sabe? Se o negócio fosse muito ruim, mas meu café, pra mim, é bom. Pros outros é ruim, porque meu café não é tão forte, não. Tem gente que só gosta de café bem forte. Ontem eu fiz uma coisa muito boa, que é, eu tenho feito, desde que o Monico me deu a cafeteira, eu tenho feito café na cafeteira todos os dias. Aí vou, faço um tiquinho de café, tomo. Faço um tiquinho de café, tomo. Faço um tiquinho de café, tomo. Melhor do que ficar fazendo no fogão toda hora, né? Que aí é só ligar a cafeteira, colocar lá água e o pó e tudo bem. Só que esse negócio de, não tem café, tem que fazer café, tem que fazer café, tem que fazer café... Pô, tava me irritando, sabe? Aí eu falei assim, hoje eu vou, isso ontem, né? Hoje eu vou fazer, sabe, alguma coisa que eu gosto, que é ter uma garrafa de café à minha disposição. Aí ontem eu fiz 1 litro de café. Foi 1 litro? Foi. Fiz 1 litro de café ontem, coloquei na garrafa térmica. Cara, que maravilha. Igual agora eu fui lá na garrafa térmica, só que aí de ontem, né, pra hoje, já tava frio, né? Mas durante o dia todo ficou quentinho, ficou muito bom. Aí eu tô acabando agora esse café que eu fiz ontem, tomando agora o restinho. Então, tiquinho assim. E aí daqui a pouco eu vou fazer um café novo, mas muito gostoso isso de ter uma garrafa térmica com café em casa, pra você beber o café na hora que você quer e não ter que parar pra fazer um café novo. Muito prático, ainda mais nesse friozinho. Parou, Marilyn, por que você tá gritando? O que tá acontecendo aí? Não sei. Mas não é nada grave, não. Eu conheço o grito deles quando é alguma coisa grave. Alguma implicância, tipo. Um implicando com o outro. Marilyn, o que foi, amor? Não respondeu. Respondeu agora. Bom, aí... Esse gritinho dela, na verdade, é de quando tem algum cachorro latindo e ela tá respondendo. Mas eu não tô ouvindo nenhum outro cachorro latindo, não sei ela. Peraí que eu vou lá ver o que tá se passando. Vovó, o que aconteceu é que meu irmão tava me enchendo a porra do saco. É isso que tava acontecendo. Olha o Frascafca. Ela tenta dar beijinho, ele sai fora. Tem alguém latindo? Seu irmão tava te enchendo o saco? Tava? Tava, vovó. Eu tava deitadinha no meu cantinho e meu irmão tava querendo tomar o meu cantinho. Porque ele é muito bobão. Ele é muito espaçoso, vovó. Ele acha que a caminha é só dele. E não é, não. Tem um espação pra ele deitar e ele quer deitar onde eu tô deitada. Isso não é bom. Não é bom, não, filha. Não é, não, vovó. Você brincar com seu Frascafca? Onde você vai, garota? Vai beber água. Fica tá aí. Foi lá embaixo beber água. Não, Frascafca, deixa a Melly em paz, hein? Faz favor. Frascafca, quieto. Vai beber aguinha. Aí, chegou tarde, a Marilyn tá ali, eu tenho que ir lá ver o que ela foi fazer, porque ela é doida. Ô, Marilyn, tá vendo? Eu esqueci a porta aberta, olha pra onde que ela veio. Veio aqui pra fora. Por isso que eu tenho que vigiar sempre essas crianças. Vai cair aí, Marilyn. Vou trazer o Tolstói pra cá, hein? Vou trazer ele pra cá também, porque aí não é justo só ela tá aqui. Pronto, Tolstói chegou também. Chegou o Tolstói. Chegou ele. Chegou, Tolstói. Um xixizinho. Do menino da vovó. Para de cheirar sua irmã, sua tia. Eu confundo os parentescos aqui. Ó, vovó vai lá dentro, depois ela volta, tá? Vou deixar a porta da cozinha aberta. Aí você for lá dentro um pouquinho. Enquanto eles brincam aqui. Eles estão ali fora. E eu tô aqui com o Frascafca. Porque o Frascafca é de Veneta. Ele não pode ficar lá junto com
com as crianças, porque, cara, pra cismar, assim, de brigar é isso, ó. Cismar de brigar, E briga, tô falando de briga que arranca sangue, sabe? Então, não é confiável. Eu conheço os filhos que eu tenho. Tem mãe que fica passando a mão. Ai, meu filho é um anjinho. Né? Eu conheço os filhos que eu tenho. Sei as qualidades e também sei os defeitos deles. Sei o que pode e o que não pode. Tem coisa que não pode. Não é maldade. Ah, não tô excluindo ele, não deixando ele socializar. Não. Ele também nem faz questão de socializar também, não, né? Ele parece que tá sofrendo. Tá lá, tá felicíssimo. É porque a cara dele é sempre assim, a mesma cara sempre. Mas ele tá felicíssimo de não ter que estar lá socializando. Sabe quando você não quer brincar e tem alguém te cutucando, te puxando pra brincar? Te puxando, você quer ficar no seu canto e alguém fica te enchendo o saco? É isso. O Franz Kafka gosta de ficar no canto dele. E aí ficam enchendo o saco dele. E aí às vezes ele fica puto. Sabe? De ficarem essa encheção de saco. Tô dando uma limpada na cara. Pra começar o dia, né? Fiz ontem à noite. Comecei ontem à noite. Isso daqui. Que eu fervi água com alecrim. Um pedacinho de um pau de canela. Cravo da Índia. E um pouquinho de nada também de anis estrelado. Aí eu passei assim, ó, na raiz do cabelo. Eu tenho que pintar o cabelo, de preferência essa semana, o mais breve possível, porque a raiz já tá gigante, né? O que aconteceu, né? Já tem 2 anos que eu ando cortando o cabelo direto, bem curtinho, bem curtinho. Aí agora eu cismo, porque começou o frio, tava muito calor. Esse frio que tá fazendo esse ano, esse frio mediano, mas muitíssimo agradável, que está fazendo esse ano, não estava fazendo nos anos anteriores. Nos anos anteriores tinha uns 3 dias assim, mais ou menos frio e só. Na verdade estava tendo mais chuva do que propriamente frio, né? Aí este ano, graças a Deus, tá tendo esse friozinho assim, agradável. Mas os outros anos era assim, 90% do tempo calor, muito calor, desesperadamente. Aí eu sentindo muito, muito calor, até achei que eu tava tendo uma menopausa precoce, mas fui esses dias lá no médico, levei o exame que ele me deu pra fazer, pra medir estrogênio, essas coisas assim, ele falou, corta essa, você não está na menopausa precoce, tá tudo ok aqui. Tem nada errado aqui, tem os níveis estão certíssimos, tem nada de errado aqui. Então, mas eu até achei que calorada, que calorão é esse, que eu estava numa menopausa precoce. Ele não, está normalíssima, normalíssima. E muito calor, muito calor. Aí eu comecei a cortar o cabelo, cortar. Dava um desespero, ai, calor na minha nuca. Começava a cortar o cabelo. Fiquei 2 anos assim, esses 2 anos de muito calor, eu só cortando o cabelo. Agora, cismei de voltar a deixar crescer. Só que aí, até vir o calor. Porque se vir o calor, se vir um calor muito insuportável, eu não garanto. Mas por enquanto, eu estou com essa ideia de deixar o cabelo crescer. Eu estou um pouquinho irritada com o meu cabelo, mas não é bem só com o meu cabelo, é com a minha imagem. Porque ele tá crescendo, agora não, mas quando eu coloco a franjinha, que eu tenho uma franja aqui, e tipo, faço uma escova, eu tô ficando com um visual muito careta, sabe? Tipo, eu olho no espelho e eu falo, cara, essa não sou eu. Essa não sou eu. Eu tô muito careta. Já basta que, tipo, até as roupas que eu tô usando também estão muito caretas. Mas assim, com as roupas eu não tô incomodando, não. E quando eu falo assim, tô com roupas muito caretas, tem gente que fala assim, então coloca um decote. Não, não é isso. Não é isso, gente. É questão de estilo. Dá pra você colocar umas roupas... Não tô falando de estampa, nem de coisa colorida, não. Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu andaria vestida, sabe igual quem? Igual a Sheika Moza.
Só que mesmo se eu tivesse onde eu moro, se eu saísse vestida do jeito que eu quero, que seria igual a Sheikha Moza, o pessoal ia debochar muito de mim, porque, tipo assim, não combina com o local onde eu vivo. Na verdade, eu tenho muitas roupas bacanas que não combinam com a minha realidade. De fato, nesses últimos anos, eu quis estar, assim, o mais discreta possível. Sabe quando você não quer chamar atenção? Quando você quer passar despercebida, você quer que ninguém te veja, que ninguém... Você quer ser invisível, sabe? A verdade é essa. Só que eu não precisava ser invisível com uma aparência careta, sabe? Assim, tipo, que eu olho no espelho e eu não me reconheço. Nada a ver, porque eu tenho uma alma gay. Eu já tinha falado isso. Não sei se eu já falei. Muita gente pergunta assim, por que você defende tanto o negócio, a bandeira LGBTQIPN+. Para além do fato de eu ter muitos amigos gays, a minha alma é gay. Pode ser que o meu corpo não seja. Eu falo que pode ser porque vai que um dia eu descubro, né? Até então não descobri, mas vai que um dia eu descubro, né? Vai que eu não sou até hoje por questão, sei lá, cultural, influências e tal, assim. Mas a minha alma é gay. O fato é que eu tô com o cabelo muito careta, sabe? Quando eu saio, gente, eu tô com um aspecto muito careta, cabelo liso escorrido, uma coisa assim. Nada contra não, sabe? Mas parece que eu tô indo pro culto. Aí, tipo, eu gosto de um cabelão assim, pá! Sabe? Uma coisa assim mais exótica. Igual assim, agora, esse cabelo aqui, ó, que tá todo... Né? Porque eu tô passando esse tônico. Aí o cabelo tá assim, ó, bagunçado. Esse bagunçado eu gosto. Só que esse bagunçado não fica assim o tempo todo, sabe? Se tomou um ventinho, aí fica horroroso. Então, eu ainda não... Aí eu tô querendo deixar, então, agora crescer. Por quê? Porque quando você tá com cabelo maior, você consegue fazer uma coisa que é pegar aqui, ó, e amarrar um coque lá no alto, né? Coisa que ainda não dá, ó, porque essa parte aqui ainda não chega lá em cima. E eu sinto essa falta de... Incomodou? Amarra um coque lá no alto da cabeça e tá tudo certo. Eu não vou passar maquiagem nem nada, óbvio, porque eu vou fazer um montão de serviços braçais em casa. Limpar quintal e tal. Só que tem uma coisa que eu preciso, que é passar um lápis na sobrancelha. Só essa parte aqui, ó, que falta. Tem poucos pelinhos aqui. Vou fazer aqui no espelho daqui. Quem que tá gritando aí? A Biade. Gritando lá. E o Franz Kafka tá aqui, ó. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Eles se odeiam. Não sei como que ainda não começaram a discutir. O Rabinho já tá aqui, ó, mostrando que não tá feliz. Parou agora. De vez em quando ele balança aqui o rabinho. Em discordância. Ó. Ai, ai, ai. É isso. Melhorou, não melhorou? Não melhora? Ó. Então, aí agora... Ai. Deixar essa... Aí, esse tônico, certo? Eu fervi, né? Alecrim, anis estrelado, cravo e canela. Aí passa da raiz, faz uma massagenzinha pra limpar os folículos, pra ajudar o cabelo a crescer um pouquinho. A mãe tá aqui, meu amor. Por que você tá tão nervoso assim? Você tá estressado? Você tá estressado? Eu vou ter que arranjar um psicólogo pro cachorro. A Marilyn passou aqui. Peraí. Deixa eu ir lá pegar ela. Ó.
Dá licença, a Amélia entrou aqui. Sabe o quê? Porque senão ela vai beber a água de uma bacia que tá ali. Agora ela foi pra lá. Mas ela tava vindo pra cá, já tava pronta pra levantar. Porque tem uma bacia ali que tá com 2 blusas de molho. Com sabão em pó. E ela é doida, vai querer beber aquilo. Gente, é sempre assim quando você tem 6 cachorros, viu? Um chama daqui, outro chama dali. Matahari tá aqui, Franz Kafka foi lá fora. Agora, nesses últimos minutos. Marilyn veio aqui. Já trouxe ela e o Tolstói aqui pra dentro. Já coloquei água no quartinho deles. Aí Franz Kafka já foi lá fora. Já voltou, já foi, agora foi de novo. E eu vou agora lá pra fora. Isso eu não vou gravar não, porque nunca gravo, né? Assim, só gravei 2 vezes, na verdade. Mas é um pouquinho eu catando cocô dos cachorros, né? Porque eu tenho que catar agora os cocôs pra descer. Mostrar pra vocês. Opa aí, que maravilha. Porque além disso, como eu fiz no fogo, olha, sabe o que é isso? Essa fumaçaiada. Essa fumaçaiada saindo do café. Isso é a coisa negativa da cafeteira, porque o café não fica quente, assim, do jeito que eu gosto, sabe? Eu gosto dele bem quente. Eu acho que a cafeteira é mais, assim, aquela coisa praticidade, né? Mas agora, sempre que possível, eu vou fazer o café assim pra colocar na garrafa. Tem que limpar essa garrafa, gente. Tá suja. Colocar pra ficar na garrafa, porque é mais prático, assim. Toda hora que eu vou tomar um cafezinho. O café tá pronto, não tenho que fazê-lo. Eu tive que pegar um paninho pra vir limpar a minha garrafa térmica. Porque na hora que... Hoje eu coei assim, fiquei segurando com uma mão o coador e jogando assim. E aí, caiu e eu nem percebi, sabe? Mas eu queria falar que as coisas pra mim, sabe? Tudo tá ligado a vários acontecimentos, sabe? Por exemplo, essa minha garrafa térmica rosa, eu me lembro que no dia que eu comprei ela, quem estava andando na rua comigo, meu primo psicólogo. Agora eu disse uma coisa que eu vou desdizer. Eu tinha falado que eu não ia passar maquiagem nenhuma. Porque afinal eu vou lá pra fora pra catar cocô. Só essas coisas, né, que eu vou fazer. Vou limpar quintal e tal. Só que peguei uma base bem baratinha dessas de R$10. E eu vou passar um pouquinho no rosto, sim. Não é nada, mas um pouquinho no rosto, sim. Por quê? Eu esqueci que eu falei pra mim mesma pra eu não ficar, quando possível, não ficar andando tão mulambenta, sabe? Não é porque tudo bem, mas eu vou limpar quintal, vou pegar enxada, vou capinar uns negocinhos ali e tal, né? Mas que custa, pelo menos, né? Passar uma basezinha. E por que eu tô fazendo isso? Porque, igual eu falei desse incômodo, né, com a imagem. Incômodo com a imagem, na astrologia, costuma ser uma característica de casa 1. Casa 1 é o quê? É o nosso ascendente. Não é coincidência, não. Fatos. Estamos com muitos aspectos em Áries, né? Tá acontecendo muita coisa em Áries. Não é meu signo, mas... Olha só a ligação. Áries eu tenho na casa 9, que é uma casa de quê? De estudos. O que eu tô voltando a fazer nesses últimos tempos? A estudar. Estamos com o Júpiter em Câncer, que é o quê? Minha casa 1, minha casa do ascendente. A tal casa que mexe, né? Que faz a gente ter coisas assim em relação à nossa imagem. E eu vejo que tá tudo ligado, sabe? Que pra mim a questão da imagem não é só a imagem, assim, tô me sentindo careta, tô me sentindo, tipo, não sou eu essa pessoa careta, né? Não é só
a questão da imagem física. Essa coisa... Peraí. Só uma corzinha na boca, né? Essa coisa que eu tava voltando a estudar, por exemplo, tem muito a ver com a minha autoimagem, com aquilo que eu vejo de mim mesma ou aquilo que eu acreditei sobre mim mesma. Não me arrependo do meu percurso, não, porque aconteceram muitas coisas significativas, né, na minha vida, tipo, né, viajei pra fora e tal. Eu meio que mudei a sequência das coisas, né? Geralmente as pessoas estudam, algumas se casam, têm filhos e tal, aí depois que os filhos crescem, que elas começam, por exemplo, a planejar uma viagem pro exterior, sei lá. Eu meio que fiz algumas coisas primeiro, fiquei com a parte boa das coisas primeiro, né? Cheguei a fazer faculdade, mas não cheguei a me formar aqui no Brasil. Eu não tinha concluído o ensino médio, já concluí este ano. Concluí o ensino médio, agora estou me preparando para questões assim de faculdade, de carreira e coisa e tal. Eu meio que fui numa sequência assim diferente. Porém, sabe o que é você passar a sua vida toda tendo certeza, sabe, do seu... Não exatamente do meu destino acadêmico, de qual carreira que eu iria seguir, mas de uma certeza absoluta que eu faria a faculdade ou de que eu passaria a vida toda estudando, fazendo faculdade, mestrado, doutorado, escambau a 4. Eu tinha essa certeza, só que acabou que não aconteceu. Que houve nessa coisa de viajar, várias coisas aconteceram e tal, que houve essa interrupção, esse corte, né? E agora é como se eu estivesse retomando aquilo que eu parei ali atrás. Retomando aquilo que eu achava como... Aquilo que eu achava que era certo para a minha vida e que não aconteceu. Então eu estou retomando a partir desse ponto e seguindo em frente. Aí eu acho que porque eu tinha tanta certeza de que, né, minha vida adulta estaria formada em alguma coisa, não tô falando só faculdade, tô falando disso, de faculdade, mestrado, doutorado e os escambau a 4, o fato de eu não ter essa vida acadêmica que eu tinha certeza que eu teria, e dizer uma coisa em relação a isso, né? Na minha época, quando a gente era criança, eu falei por esses dias, né, que a gente não tinha certeza nem que eu chegaria ao 4º ano do ensino primário, né, porque até certa altura nem tinha mais o ensino aqui, teria que ir para outra cidade, e isso na altura não era viável, porque hoje as crianças têm ônibus de graça tal, mas antigamente não tinha. Depois as coisas, né, as coisas foram melhorando. Aí sim, ok, fiz o 5º ano, fiz o 1º grau. Quando eu estava ali nos primeiros anos, né, desse ensino fundamental, eu tinha certeza que eu ia fazer faculdade. Mas era uma realidade em que a maioria das pessoas não tinha essa certeza de que faria uma faculdade. Sabe? Eu tinha, porque eu tinha todo um histórico escolar que me dava segurança nisso, sabe? Que é você sempre ter notas boas. Eu falei assim, impossível eu não seguir isso, sabe? Só que acabou que a vida se bagunçou, muita coisa se bagunçou. Eu saí de casa aos 17 anos de idade, etc. Acabei indo para outro país, aí a vida foi para rumos inimagináveis, né? Só que tem aquela coisa que você sempre acreditou que seria, que faria, que coisa e tal, que ficou interrompida e que eu estou retomando agora. E aí muita gente segue as coisas por questão de dinheiro, por questão... não, é porque é como se faltasse parte de mim. Porque, igual agora, por exemplo, né, quando eu voltei a estudar, assim, apesar de eu não ter, né, seguido os estudos nos últimos tempos, eu sou uma pessoa que eu leio, eu me informo. A minha professora de sociologia, ela me elogiou muito em relação a isso. E eu até falei com ela que eu vou fazer Enem esse ano e tal. E ela falou, ela é uma das pessoas que elaboram as questões para a prova de Enem, sabe? Ela é muito... Você vê que é uma professora, assim, muito estudada, sabe? Muito gabaritada.
E aí ela falou que depois das férias, para eu ir lá, se precisar de, né, que ela me passe materiais para estudar e coisa e tal. E ela falou que eu tô num caminho muito bom, porque ela vê pelas provas que eu fiz, porque, por exemplo, às vezes ela fazia uma questão que é para você, sei lá, falar sobre uma determinada questão, e eu sempre misturava temas da atualidade. Eu vinha com temas da atualidade, tipo, tinha uma matéria lá na apostila, por exemplo, aí eu falei, por exemplo, de questões dos jogos online, que é uma questão, né, muito atual. Mas o que? Na última prova que eu fiz também, e estávamos falando, o tema da prova era cidadania. E aí, desde quando, né, surgiu todo o conceito de cidadania, que inicialmente, inclusive, era um conceito excludente, né, que não incluía os pobres, né, mas depois, né, a coisa foi mudando e tal. Eu aproveitei dentro de uma questão lá, falando de questões atuais, dessa questão que está havendo agora, das deportações, né, toda essa questão com os imigrantes. Então, assim, ela falou assim, que isso é muito importante, porque, né, que eu estou informada sobre o que está acontecendo no momento atual. E é isso, sabe? Tipo, além de eu me manter lendo, eu me mantenho muito informada. Porém, eu vejo que nesses tempos, né, que eu voltei a estudar ao ritmo de ter que fazer prova, é diferente, porque você é desafiado a ter que pensar sobre tal assunto, a ter que se aprofundar em tal assunto até a data X. O que é muito diferente de você aleatoriamente e pegando isso ou aquilo no decorrer dos dias, mas sem uma pressão de ter que desenvolver isso até dia tal. Aí dia desse eu tava conversando com... Dia desse não, já tem um tempo. Quando eu tava fazendo essas provas, né, lá, tava falando com o meu amigo, com o Nico, porque assim, eu falei, gente, tô até ficando metida, né, eu sei que tá ficando meio chato chegar e falar assim, pô, tirei 80, pô, tirei 100 de novo em tal prova, sabe? Mas a questão é que tinha muito tempo, né, que eu não fazia provas e tal, que eu não me via desafiada, né, a ter que fazer provas e tal. E aí eu falei assim, por mais que pareça que é uma mitideza, na verdade é também um reencontro com a minha autoestima. Porque assim, quando criança, eu nunca fui a criança a bonita, sabe? Era sempre a inteligente. E aí, a minha autoestima foi toda direcionada para a questão da minha inteligência. A minha segurança sempre foi a questão da minha inteligência. A menina que, é claro que ela vai tirar nota alta. É claro que ela nunca vai tirar menos que 80 em alguma coisa. 80 para mim é a nota assim, mais baixa, né? Então, eu tinha essa autoestima, essa segurança. Vou chegar lá, vou fazer a prova, vai estar tudo certo e tal. E aí no início, quando eu, né, comecei agora a estudar, primeiro eu me senti um pouquinho insegura, porque eu não tinha pegado o ritmo das coisas e tal, e tava bem insegura. Essa apostila é uma merda, não vou conseguir. Eu não tava me sentindo assim, como é que eu vou fazer isso? Depois fui, né, as notas sempre melhores, comecei e eu entrando no ritmo da coisa, né, fui me sentindo bem novamente, estudando. E aí, toda vez que eu fazia uma prova, eu ia no WhatsApp, por exemplo, aqui também, né, nos vídeos, eu contava, olha, tirei tanto e tal, não sei o que. Aí eu tava falando com o Monico, eu sei que fica parecendo chato, né, toda hora. A garota que fica se exibindo as notas altas. Mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? Se você tem os peitão, você coloca os peitão para jogo, né? No caso, como no meu caso, você é muito bonita, você usa sua beleza, você é muito simpática, você usa da sua simpatia
Pra mim, a coisa mais forte que eu sempre tive era a inteligência. A coisa que todo mundo me elogiava era a inteligência. Mas eu acho engraçado que eu notei nos últimos anos que eu deixei de ser tratada como uma pessoa inteligente que eu sempre fui. Tipo, que ao não estar estudando formalmente, tipo, exceto pessoas muito inteligentes. Tipo, vou conversar com uma pessoa que é muito, muito inteligente. Essa pessoa conversa comigo, ela me elogia a minha inteligência, ela me vê como uma pessoa inteligente. Mas antes não eram só essas pessoas. Era geral. Geral sempre me tratava como, que pessoa inteligente. E eu percebi que nos últimos anos, não estando estudando, apesar de me manter como uma pessoa bem informada, me manter como uma pessoa que lê, etc e tal, eu deixei de ser tratada como essa pessoa inteligente. Pro geralzão, sabe? E isso acabou com a minha autoestima também. Acabou porque, assim, era a única coisa que me dava segurança, né? Tipo, sabia que todo mundo me elogiava, era a minha inteligência. Aí, de repente, começo a ser tratada como uma pessoa que não é inteligente. Não que seja burra, mas, tipo assim, que não é muito inteligente, excepcionalmente inteligente. Minha autoestima foi lá pra baixo do cocô do cavalo. E aí eu percebi que aquela questão do parecer, né, da mulher de César, não tem que ser séria, tem que parecer séria. Que pra você ser, entre aspas, assim, né, inteligente, você precisa estar competindo. Não é estranho isso? Tipo assim, pra eu... se eu não estiver em estado de prova, se eu não estar sendo testada, é como se eu não fosse. Então, eu percebi, eu voltei a me sentir e a ser reparada como uma pessoa inteligente a partir do momento que eu chegava e falava, tirei 100 nessa prova. Né? E aí tem a ver com esse Júpiter aí em Câncer também, né? Restituindo essa segurança que eu tinha na minha inteligência. Muitas vezes, nesses últimos tempos, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu me emburreci um pouquinho. Por quê? Porque, na verdade, não é que eu tenha emburrecido, eu deixei de ser testada, eu deixei de ter que ser avaliada, né? O meu conhecimento deixou de ser avaliado e de ser credibilizado, sobretudo. Algumas vezes, eu confesso que cheguei a ficar assustada. Claro, não expus ninguém. Não, mas, por exemplo, de eu ir num órgão público e algumas vezes encontrar textos com erros de português. E de eu pensar, gente, essa pessoa que fez esse cartazinho para colocar aqui, ela passou num concurso para estar trabalhando aqui. Mas essa pessoa não é só português que ela não sabe, ela também não sabe mexer no Word, porque o Word tem um corretor. Então, assim, mesmo que ela não soubesse tal palavra, ela também não sabe mexer no Word, porque o Word ele identifica, né? O corretor ortográfico identifica que essa palavra está errada. Não era para estar. Mas, teoricamente, essa é uma pessoa muito inteligente, apesar de algumas coisas sem sentido. Tem, às vezes, coisas que, gente, não é possível que essa pessoa passou no concurso e tal coisa funciona de tal forma, ainda tão arcaica. Porque não faz sentido. Mas, teoricamente, as pessoas são muito inteligentes. Não estou falando todo funcionário público não é inteligente, estou falando de casos específicos e muito pontuais. Eu estou falando que
uma pessoa foi avaliada. Mesmo que você seja mais inteligente que uma pessoa que foi avaliada, você não é tida como inteligente porque você não foi avaliada. Você não foi testada. Por mais que eu possa encontrar vários erros em determinada coisa, o fato é que aquela pessoa ali, ela se colocou à prova. E aí ela entrou ali, faz o que é melhor. Então, por que não entrou você? Por que você não fez o concurso e não entrou lá, sabe? Tipo assim, acaba que não nos dá nem muito direito para reclamar, porque, cara, quem sou eu para reclamar se eu não fui testada ali? Posso estar vendo um montão de coisa errada, mas eu não fui testada para estar ali. E é isso, gente. Por hoje eu vou ficar por aqui. Hoje, esse início de amanhã, né? Mostrar esse tônico de cabelo. E falar um pouquinho sobre essa coisa da autoestima, da inteligência. Não é a inteligência da autoestima, é a autoestima da inteligência, né? E se Deus quiser, dando tudo certo, eu vou ficar mais nojenta ainda. Porque eu estou recuperando, né? Tipo, ter acabado esse supletivo tão bem, com notas tão altas. Vai, gente, desculpa, mas me fez bem. Às vezes tem outras coisas aí que faz bem pra vocês. Pra mim, isso que me levantou muito. Pô, mais do que questão de aparência física, sabe? Foi a minha autoestima tá se levantando muito por causa disso. Por causa das questões de eu voltar a essa coisa que eu gosto, né? De vida acadêmica e tal. É o lugar onde eu me vejo, sabe? Então, se eu alcançar essas coisas que eu quero alcançar, eu vou ficar mais nojenta ainda. Então, é isso. Me desculpa, vou ficar por aqui, porque eu tenho muito cocô pra catar. Enquanto a gente não chega lá, a gente ainda tem muito cocô de cachorro pra catar, tá bom? Fico por aqui, a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.